gente queria ensinar uma nova canção a vocês. E essa canção, no refrão, diz que tudo que temos, tudo que somos, a gente quer entregar ao Senhor, pois Ele é grande, pois Ele é o único digno de nosso louvor e adoração. E o refrão dela é assim: meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Amém. Que isso possa ser uma verdade em sua vida, que você possa cantar de todo o seu coração. Amém. Queremos te agradecer essa manhã, Pai. Queremos entregar por inteiro, Pai, para te adorar, te agradecer, Deus, pois Tu é o único digno de todo o nosso louvor e adoração, Pai. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança Tu restaura todo coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança Tu restaura todo coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Toda a terra clamará, Pai, toda a terra te agradecerá, ó Deus, pois Tu és o único Rei, Pai. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande
vez em uma só voz, que tudo é pra Ele. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Queremos te agradecer essa manhã, Pai. Queremos consagrar tudo a Ti, ó Pai, pois estamos aqui para Te adorar, ó Pai. Pois não há ninguém, ó Pai, merecedor do nosso louvor, senão o Senhor, ó Pai. Por o Senhor ter feito grandes coisas em nossas vidas, ó Pai. Por o Senhor ter sido fiel conosco, ó Pai. Estamos aqui para Te adorar, ó Pai. Amém, Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, tu és o único digno, Pai, de tudo que fazemos aqui neste lugar, Pai. Para ti toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome do teu Filho que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Amém. Esse é o nosso Deus, que é grandioso, majestoso, e que nos faz despertar pela manhã e estar aqui. Bom dia, que você seja muito bem acolhido nesse lugar. Hoje eu estou aqui fazendo a vez do pastor Denis, ele está em viagem, estou representando ele, e ele está numa viagem sendo ministrado. Geralmente ele sai para ele ministrar, mas desta vez ele foi ser ministrado, e na semana que vem ele está aqui. Você, visitante pela primeira vez, vamos aos avisos. Você, visitante pela primeira vez, sinta-se acolhido no nosso meio, você é muito bem-vindo aqui. Se você veio aqui pela primeira vez, nós queremos dar para você um presente, que você possa passar lá no final, no balcão de informações, pegar o seu presente, que é importante para nós darmos isso para você e para você também. Volte mais vezes aqui, que você é muito bem-vindo nesse lugar. Próximo aviso, a Escola iMusic. Professor Bruno, ele pediu para avisar que no próximo sábado, às 10 horas da manhã, o professor Nata, acho que é isso mesmo, Nata, né? Ele é o professor que vai dar aula de metais aqui. Você que deu o seu nome para o saxofone, trompete, etc., ele vai estar aqui no sábado e ele vai dar maiores informações a respeito desse curso. O valor, os dias que serão as aulas. Então, venha, você que deu o nome, venha no sábado, às 10 horas da manhã, que você vai ter maiores informações a respeito disso. O coral. Muitas pessoas nos perguntaram quando o coral vai retornar. O ensaio do coral vai retornar no dia 27/2, quinta-feira, às 19 horas. Você que é coralista, venha estar conosco, começar os ensaios para novos projetos neste ano. Aí eu quero gastar um tempinho para falar um pouquinho a respeito da Assembleia da Igreja. Fora este domingo, no próximo, dia 1º de março, nossa igreja tem como prática e como transparência apresentar o balanço financeiro de 2019 para a igreja. Você que é membro dessa igreja, você é convocado a estar conosco pela manhã, às 9h30 e às 19h30 no horário da noite também. Isso vai acontecer durante o culto, tá, irmãos? O relatório financeiro será transparente para a igreja, será informado para a igreja durante os cultos. Haverá um culto normal, mas você que é membro dessa igreja, você é convocado a estar aqui. Você é participante da nossa igreja, então você precisa saber quais foram as entradas, as saídas, o financeiro da nossa igreja, como foi feito o ano de 2019. Despertai, nós estamos nessa série, algo que Deus tem queimado o nosso coração, para nós nos despertarmos. Hoje à noite, às 19h30, você, papai e mamãe, traga o seu filho. Há uma preparação, durante toda a semana a Rede Kids preparou um momento especial para você. Um momento para você trazer o seu filho e ele ser ministrado no salão anexo. Você que está aqui hoje, crianças, não vêm sozinho à igreja, queridos. Tragam eles na ministração da noite, vai ser uma noite especial, tudo preparado para eles, na temática deles. E aí, na próxima semana, nós temos a nossa Conferência Despertai. Queridos, algo tem clamado no nosso coração. Essa conferência foi tida no coração do Senhor primeiro. Depois nós tivemos que ter as nossas estratégias, como faríamos, quem traríamos. E eu quero deixar esse convite para você. Não fique na sua casa no feriado de carnaval. Não fique na sua casa dormindo. Não fique na sua casa assistindo coisas que não vão te edificar.
Venha para a casa do Senhor. Todos os dias nós teremos ministrações aqui, com o pessoal de fora, com palavras específicas. Nós estamos vivendo dias de avivamento na nossa igreja. E você não pode ficar de fora. Às vezes você fica quietinho lá no seu quarto, né, com os seus segredos com o Senhor. Vem para cá, o Senhor tem uma palavra específica para você nesses dias. Você que precisa, você que tem um vizinho que precisa de algo diferente, algo do Espírito Santo, algo que levante a autoestima da pessoa, algo que faça brotar a fé das pessoas. Venha o próximo final de semana. Algo novo vai acontecer aqui. Nós temos orado, nós temos buscado, jejuado. A próxima semana, algo marcante vai acontecer na nossa cidade, através da nossa igreja, em nome de Jesus. Vanessa, que dia que o pastor Diogo da Bola de Neve vai estar aqui? Que dia que o pastor Pedro vai ministrar? Nós não falaremos. Por que não falaremos? Nós falaremos para que você venha e você seja impactado por aquilo que o Senhor tem específico para você. Eu vou só no dia do pastor Pedro. Eu vou só no dia do pastor Diogo. Não, venha nos dias em que o Espírito Santo te direcionar. Eu tenho absoluta certeza que aquilo que você precisa, você vai encontrar aqui. Você vai encontrar através da palavra, através do louvor, através da adoração do Senhor. Seja despertado, meu irmão, a estar aqui na próxima semana. Amém? Posso contar com vocês? Vocês estarão aqui na próxima semana? Amém. E o próximo aviso é a respeito da oferta missionária. Semana passada nós fomos desafiados a isso. Quem não preencheu esse formulário, queridos, nós fizemos um levantamento das pessoas e algumas pessoas não estiveram aqui na semana passada, estavam em viagem. Então, se você não preencheu esse formulário, passa lá no final, no balcão de informações, e você vai preencher e você vai receber mensalmente, se você ofertar algo do teu coração, você vai receber mensalmente através do WhatsApp, notícias dos nossos missionários espalhados pelo mundo. Nós não tínhamos essa prática, mas agora, para ser uma coisa mais acessível, uma coisa mais relacional, nós vamos trazer isso. Você vai receber no seu WhatsApp notícias dos nossos missionários. Se você não fez isso ainda, e se você sentir isso, passa lá no final e preenche o nosso formulário. Nós vamos fazer agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu gostaria que você ficasse em pé. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Faça isso, meu irmão, oferte, dizime com o seu coração alegre. Não faça isso com pesar. Não faça isso com tristeza. Paulo deu essa instrução à igreja de Corinto, porque eles necessitavam ouvir isso, porque eles achavam que às vezes eles tinham que fazer isso, porque Paulo, 1 ano atrás, tinha compactuado isso, tinha feito um contrato com eles, mais ou menos assim, e eles estariam ofertando a respeito disso. Quando Paulo diz isso, ele fala assim, não faça isso porque eu estou pedindo, não. Faça isso porque é algo do coração de Deus. Por isso oferte, meu irmão, dizime. Se isso estiver no teu coração, se isso você trazer alegria para a sua vida, não para nós. Não faça isso para a igreja, não faça isso para o pastor. Faça isso para que algo de novo aconteça na sua vida. Algo que possa mudar a sua casa através dos dízimos e das ofertas. Amém? Eu quero orar com você. Tantas pessoas gostariam de ofertar, queridos. Tantas pessoas gostariam de ofertar semana passada para os missões, estão desempregadas, não conseguem fazer isso. Mas você é um servo fiel. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que chuvas de bênçãos, a colheita na sua vida será grande se você semear no reino. Um pouco antes desse versículo em Coríntios, vai falar assim, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Há uma deturpação às vezes a respeito disso. Nós vivemos dias em que igrejas pregam a respeito disso de uma maneira deturpada. Não é assim aqui. Aqui nesta igreja, você semeia e colhe aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Aquilo que o Senhor colocou como colheita. Você colherá bons frutos dentro da sua casa, com saúde, com esperança, com fé na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. E você que está desempregado,
com contas a pagar, coloque isso diante do Senhor. Tenho certeza que Deus vai te honrar através do seu ato de fé. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas nessa hora, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado. Nada a nós, Senhor, dá-nos a alegria de compartilhar, a alegria de servir, a alegria de ofertar ao Senhor, e que chuvas de bênçãos ricas sejam dadas no meio do seu povo, nesta igreja, em nome de Jesus. Aqueles que ainda estão desempregados, que gostariam de ofertar ao Senhor, e neste momento ainda não conseguem, que em nome de Jesus, portas sejam abertas de emprego, e que essas pessoas possam testemunhar da fidelidade que o Senhor tem, e que elas têm com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.
dado, Pai, a liberdade de Te adorar, Senhor. Ó Deus, somos gratos por Ti, Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Queremos Amém. estar firmados em Ti, Pai. Amém, igreja? Jesus é o nosso Cristo, Ele não é um profeta apenas, Ele não é apenas um sábio, apenas um mestre, mas Ele é o Filho do Deus vivo. E é muito bom declarar essas verdades essa manhã aqui. Pode se assentar, obrigado equipe de louvor. Muito bom declarar que o nosso Cristo, Ele é Filho de Deus vivo. Então nele nós temos a plena confiança, nele nós podemos caminhar, nós podemos confiar que Ele estará e Ele andará ao nosso lado, amém? Amém, que bom que você veio aqui essa manhã, é um prazer te receber aqui, é um prazer que você possa ter vindo aqui adorar junto com a gente, que nós possamos buscar ao nosso Deus agora através da palavra. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, eu quero te agradecer que o Senhor, Pai, nos trouxe aqui, não apenas pelo acaso, mas porque o Senhor tem um propósito de ter nos trazido aqui, Pai, para despertar o nosso coração, que o nosso coração esteja sensível à sua voz, que o nosso coração esteja sensível à sua presença, e que o seu Espírito Santo possa despertar o nosso coração, possa despertar quem nós somos, em nome do seu Filho Jesus, amém? Então, meus irmãos, hoje nós vamos continuar falando de despertar, nós vamos continuar falando a respeito dessa temática, e uma temática muito interessante que nós podemos apresentar aqui para os irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar. Se você não trouxe e quiser acompanhar com a gente no telão, vai estar sendo projetado. Jonas capítulo 1, nós vamos conversar a respeito desse personagem tão empolgante. Me empolga a história de Jonas por entender algumas particularidades que a história dele carrega. Uma particularidade que talvez a gente não encontre em outros profetas. Então nós vamos estar lendo, tem algumas coisas que estão grifadas ali, que eu queria que, se você tiver com a sua Bíblia, puder grifar também, puder deixar já bem aí a amostra, para você depois recordar na sua casa o que a gente conversou aqui. Começa dizendo assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Meus irmãos, aqui nós devemos sempre nos lembrar que, se a palavra é repetida várias vezes, quer dizer que o autor está querendo identificar algo muito importante aqui. Então reveja que a palavra fugir está aparecendo mais de uma vez nesse mesmo versículo, então ela é muito importante para a gente hoje. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. A partir do versículo 5 diz... Deu problema aí? Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a sua vida. Aqui, meus irmãos, eles estavam num navio onde pessoas, eles nesse momento de desespero, vários marinheiros, então eles começaram a clamar aos seus próprios deuses, aos seus deuses particulares, aqueles que ele achava que responderia. E Jonas, como nós sabemos, estava dormindo profundamente. Então ele levantou e falou assim: clame aos seus deuses. Ou seja, olha que interessante, Jonas era um homem que era completamente temente a Deus, mas talvez a sua vida, aquilo que ele estava transparecendo ali, não era isso. Porque falam que o quê? Clame ao seu Deus. Ou seja, eles não chegam e falam: clame ao Deus de Israel, aquele Deus a quem você serve, aquele Deus a quem você segue. Ou seja, Jonas não estava apresentando talvez uma conduta que um cristão, um homem, uma mulher temente a Deus deva apresentar, porque foi clamado ali que ele clamasse ao seu Deus, o seu Deus particular. Talvez eles considerassem que Jonas era como um deles, que tinha algum dos seus deuses particulares e podia talvez salvá-lo.
Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. O Senhor... Está com um probleminha aí? Eu vou ler aqui no celular então, para facilitar para os irmãos. A gente pede perdão aí, nós estamos no período de mudanças, como já foi visto. Então a gente tem experimentado algumas coisas diferentes ali e talvez vai dar um pouquinho de problema. No versículo 8 diz: por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Afinal a sorte tinha apontado que era Jonas o culpado. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? A maior pergunta aqui é: qual é a sua identidade, Jonas? Quem você é de verdade? Fala para nós. Se todo esse problema está sendo causado por você, quem você é de verdade? Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. O que Jonas disse? Que ele é hebreu. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ou seja, quando eles descobriram, isso é muito interessante, porque todas as nações temiam o Deus de Israel. Todas as nações temiam o Deus que a nação de Israel servia. Então quando eles então descobriram e escutaram que ele era hebreu e ele servia ao Deus de Israel, e além disso ele ainda estava fugindo desse Deus, os marinheiros ficaram apavorados, fugindo do Senhor, porque fez uma coisa dessas, eles disseram. Que tolice que você fez, Jonas. Por que você fez isso? Porque você foi contra aquilo que o seu Deus, o Deus de Israel, te ordenou. E eles continuam dizendo: é visto que a tempestade piorava cada vez mais e mais, e então perguntaram-lhe a Jonas: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? No versículo 12, Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que está terrível a tempestade e ela é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiam, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Versículo 14, quando clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas, lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Versículo 16, espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Por último, o Senhor fez com que um peixe grande engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do mar por 3 dias e por 3 noites. Esse é o capítulo 1 de Jonas. Aqui está descrito o capítulo 1 inteiro de Jonas, com algumas partes muito importantes que nós precisamos nos atentar e que possamos entender algumas coisas. Nós vamos conversar hoje, meus irmãos, a respeito do despertamento através da obediência. Uma nação, um povo, uma cidade, uma igreja, um crente de verdade, uma pessoa cristã, ela só se desperta quando ela obedece. É lógico que existem muitas outras coisas, mas se nós não andarmos em obediência a Deus, nós corremos o grande risco de não nos despertarmos. Nós corremos o grande risco de ficarmos dentro do nosso quarto, no silêncio, dormindo, com o nosso espírito parado, com o nosso espírito sem fazer nada, com o Espírito Santo de Deus não agir em nossa vida, porque não há obediência. Então, se existe algo que um cristão precisa ter, para que ele seja desperto, e para que possa ocorrer um despertamento espiritual, não só na nossa vida, mas na vida de toda essa cidade, que ela pertence a Deus, é obediência. Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre obediência, e nós vamos entender algumas coisas, e para isso nós precisamos olhar para o panorama geral de tudo que está acontecendo, porque dizia assim no versículo 1 e 2, o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. O que era Nínive? Nínive era uma grande cidade assíria, e esse povo da Síria, eles eram completamente inimigos de Deus. Ou seja, Jonas teve uma ordem de Deus, que foi o seguinte: vá para uma cidade onde você não conhece ninguém, onde você vai chegar como estrangeiro, aonde há muito medo, porque é uma cidade que não gosta de vocês, afinal vocês são o povo de Israel, e o povo da Síria eram inimigos declarados do povo de Israel. Vocês conseguem entender em que situação que Jonas foi colocado? Diferente de outros profetas que foram levantados
dentro do próprio povo de Israel, tanto na tribo de Judá quanto no reino do sul. Ou seja, os profetas até então eram levantados para falar ao seu próprio povo. Jonas foi desafiado e foi levantado por Deus para falar a um povo que ele não conhecia e a um povo que não pertencia à nação de Israel. Muito pelo contrário, era um povo inimigo da nação de Israel. Então o panorama que nós temos aqui é Deus chamando Jonas para ir a uma cidade, ir a um povo onde tudo é novo e onde ele vai correr sérios riscos de vida. Sérios riscos de vida. É como se nós estivéssemos aqui, e o pastor sempre usa a ilustração de Londrina, né? Londrina é a nossa cidade inimiga, e então um de nós aqui é chamado para irmos até Londrina e pregarmos o evangelho lá, para aquela grande cidade. Nós ficaríamos com medo, certo? Eu e você ficaríamos com medo. Mas aqui há um chamado de Deus. O Senhor deu esta mensagem: apronte-se e vá. O Senhor não chegou e falou assim para Jonas: ô Jonas, é o seguinte, eu tenho uma ideia, vamos ver se ela é boa. O que você acha? A gente, pensei nessa cidade que é um ponto estratégico lá, você vai por aqui, vai por ali. Não, Deus chegou e falou o que para Jonas? Apronte-se, vá. E aqui é onde a nossa obediência é colocada em prática. A tua obediência, a minha obediência, a nossa obediência, as palavras do nosso Deus é colocada em prática quando Ele nos chama para ir a lugares que talvez nós não queremos. É muito interessante porque a gente fala assim, às vezes para algumas pessoas, eu já caí de falar isso para algumas pessoas. Ora, se você precisa tomar uma decisão, ora, pede a Deus discernimento, pede a Deus sabedoria, que seu coração estiver em paz com essa decisão, vai dar tudo certo. O coração de Jonas estava em paz, será? Quando ele escutou que ele precisava ir para Nínive? Não. Com certeza o coração dele não estava em paz, porque nós já lemos a história e nós vimos que ele foi para a direção contrária. Ele foi para o outro lado. Ou seja, talvez o seu coração em paz, ele te engana. O teu coração em paz te engana às vezes. E deixa eu te falar uma coisa, o coração humano ele é enganoso. E talvez eu e você estejamos hoje dentro desse mesmo panorama. Estamos aqui clamando por despertamento. Semana passada nós recebemos uma palavra de Deus de impulsionar o nosso coração, de nos colocar em movimento, a anunciar as suas obras a pessoas que precisam, a pessoas necessitadas. E talvez você pensou em uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você tem um bom convívio, uma pessoa que te faz bem, uma pessoa que te agrada, mas talvez ela ainda não conhece a Cristo, e veio ela na mente e você ficou, meu Deus, essa semana eu preciso falar com ela. Mas talvez o seu coração está pedindo para você falar com ela, mas Deus mandou você pedir perdão para uma pessoa que te fez mal, ou realmente ir lá e pedir e liberar perdão sobre a vida de alguém que lhe causou mal. Ou seja, a vontade de Deus a gente tem que entender que igual Jonas não entendeu, aqui a real significado de tudo isso daqui é Jonas não entendeu e nós precisamos entender. Jonas ele recebeu uma ordem, mas ele foi completamente em direção ao contrário. Ele recebeu uma ordem para ir a um povo inimigo, um povo em que poderia lhe causar mal, um povo que o seu orgulho também não queria que eles se arrependessem. Imagina Jonas vendo toda aquela nação que por muito tempo se corrompeu e sempre se voltou contra o Deus de Israel, agora se convertendo, se arrependendo e tornando uma adoração adoradora. Como assim? Jonas era um cara orgulhoso, um cara medroso. Esse é o panorama de Jonas. E talvez seja o nosso panorama. Eu falar com aquela pessoa lá? Rapaz, mas nem a pau. Aquele fulano do meu serviço lá, aquele companheiro lá, cara, só sabe falar mal de fulano, só sabe falar mal da minha vida, fala mal de mim pelas costas, já tentou puxar meu tapete várias vezes, já deu tudo errado. Mas entenda que aqui há uma ordem do Senhor. E se existe uma ordem do Senhor para o nosso coração, é que é para ela seja executada, esteja o nosso coração em paz ou não esteja, porque o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 já diz que o coração do homem é enganoso. E não existe ninguém capaz de compreender o tanto de mal que tem dentro dele. O nosso coração é enganoso, meus irmãos. O nosso coração é enganoso. E o coração aqui, a vontade de Jonas, enganou ele. Enganou ele. Então aqui nós podemos ver rapidamente também a causa da desobediência de Jonas. Que está lá no versículo 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Nínive ficava bem ao norte de Israel, bem ali na divisa com a Síria, perto do rio Tigres e Eufrates, bem lá em cima, assim, bem lá em cima. Ele foi para Jope, que era um porto,
E ele pegou um navio e foi para a direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Aqui não há uma cidade em específico, Tarsis, mas muitos estudiosos dizem que é uma cidade que poderia estar localizada na Espanha. Então imagina, o cara está em Israel, ele é chamado para dar uma caminhadinha ali para cima. A gente é chamado para ir para 1º de maio, mas a gente vai lá para Curitiba, direção completamente contrária, longe. Porque qual que é o nosso coração diz? Quanto mais longe você for daquilo que Deus te chamou, menos Ele vai poder te infernizar, menos Ele vai poder te importunar, menos Ele vai poder falar para você, sim, você está indo na direção contrária, você está indo na direção contrária, menos Ele vai fazer isso. O nosso coração diz isso, mas o nosso coração é enganoso, meus irmãos. E o mais interessante é que quando ele foi para o porto é de Jope, e a palavra Jope se diz formoso, e olha que maravilha, a gente sempre acha que nós temos um plano mais formidável que o do Senhor. O Senhor fala para nós o seguinte: ei, vá fazer isso. A gente fala assim: não, eu tenho algo melhor para a minha vida, eu tenho algo melhor. E a gente vai até o porto de Jope, e de lá a gente fala assim: não, aqui eu tenho a melhor decisão da minha vida, que é para ir para o lado contrário. Não, Deus, Nínive não. Não, Deus, aquele meu colega de trabalho, não. Não, Deus, na faculdade, não. No colégio, não. Eu tenho algo melhor. Eu tenho uma ideia muito mais formosa. Jonas desceu para Jope. E quantas as vezes nós temos achado que nós temos um plano formoso, algo formidável, quando nós temos algo melhor do que Deus? Por quê? Qual que é a nossa maior causa de desobediência? O medo e uma raiva que nos leva a fugir. É óbvio que Jonas estava com medo, afinal era uma nação inimiga de Israel. E por que ele tinha essa raiva? Por que ele tinha tudo isso incontido dentro dele? Porque era uma nação que ela era considerada muito violenta. Ela era uma nação que estava prestes a ser destruída por Deus, de tamanha deturpação que ela possuía. E por ser inimiga de Israel, Jonas tinha uma mentalidade do quê? Capaz que esse povo vai se arrepender. Nunca na vida, esse povo não merece Deus. Esse povo não merece escutar a palavra. São orgulhosos, são violentos, são maus, eles não merecem. E a gente às vezes não tem feito essa separação. Não, Deus, o meu plano ele é melhor, porque eu vou para quem merece. O Senhor está mandando ir para pessoas que não merecem. Mas eu vou descer para Jope, que lá tem algo mais formoso. Lá tem algo melhor. Lá o meu plano ele é melhor, eu vou para o outro lado, porque lá tem pessoas que merecem. Quantas das vezes a causa da nossa obediência tem sido porque eu e você temos tomado o controle da situação, eu e você temos achado aquilo que é melhor, aquilo que alguém ou não merece, e temos feito pela nossa própria vontade. O princípio da desobediência é esse, é o orgulho, é achar que eu tenho um plano melhor para mim, do que aquilo que Deus me chamou para fazer. Não, mas eu me conheço muito bem, eu sei quem eu sou, eu tenho fé de que aquilo que eu estou fazendo vai me levar a um lugar muito melhor, meu coração não está em paz com para aquilo que Deus está me chamando. É bem verdade, porque o nosso coração é enganoso, eu já falei isso já umas par de vezes agora há pouco. Se você não entendeu, irmão, nosso coração é enganoso. Mas a gente sempre acha que nós temos um plano melhor. O nosso orgulho sempre fala para nós o quê? Não, desce para Jope. Tem algo mais formoso para você. Lá você vai conseguir fazer alguns planos melhores, assim. Você vai poder definir para onde você vai ter várias escolhas. Não segue o plano de Deus. Deus está te mandando ir para um lugar difícil, de difícil acesso, e nós vamos entender isso daqui a pouco ali. Um lugar onde você corre risco de vida, um lugar numa nação que é má, uma nação que odeia Israel, uma nação que é perversa, uma nação que é violenta. Não. Eu tenho algo melhor para você. E o nosso orgulho começa a falar na nossa mente, e a gente começa talvez a cair, quando nós vemos a maior causa da nossa obediência já está instalada em nosso coração, e quando nós vemos, nós estamos indo na direção contrária. Quando nós vemos, nós já pegamos o caminho contrário para Tarsis, e aquilo que Deus chamou eu e você para fazer, ficou adormecido. E ficou adormecido. E existem algumas consequências para isso. E a consequência, meus irmãos, nós devemos sempre nos lembrar. Pode voltar aí, Anderson. É consequência. Pulou um. Aí, isso, obrigado. A consequência da nossa obediência, nós devemos sempre nos lembrar, meus irmãos, que ela não só atinge a mim, não só atinge a você, mas ela atinge a comunidade. Porque olha só o que aconteceu. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte.
Aqui, Jonas já tinha entrado no navio, já tinha ido para a direção contrária, já tinha deixado o seu orgulho falar mais alto, já tinha deixado o medo, a raiva, a sua própria vontade falar mais alto que a vontade de Deus para a sua vida. Então ele estava em desobediência. Então enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Entenda que o maior problema da nossa desobediência é que ela não atinge só o meu coração, que ela não atinge só o seu coração, mas ela atinge o coração da comunidade. Afinal, nós somos um corpo que tem que estar bem ajustado. Se uma peça está mal ajustada, esse corpo, ele não anda. Se você está sendo uma peça dentro de uma máquina engenhosa, gigantesca, e se você dá um probleminha, o corpo inteiro sente. O seu corpo inteiro vai sentir essa dor. O seu corpo inteiro sente que algo está errado. É como se você batesse a quininha. Sabe quando você acorda cedo? Talvez alguns dos irmãos possam ter feito isso hoje. Eu quase fiz. E bater a quininha assim, ó, da cama ou da porta. Sabe, o dedinho. Que você só lembra que ele existe quando você bate ele. Porque até lá você nunca lembrou que ele existia. Aí você lembrou hoje cedo. Sabe o que aconteceu? Tudo aquilo que você tinha no seu corpo foi canalizado para a dor do seu dedinho. O seu corpo inteiro enviou sinais, receptores, para saber o que tinha de errado com o teu dedinho, que ele realmente resolveu aparecer essa manhã. E a sua concentração, não é geralmente assim, a gente se concentra no dedinho, está acontecendo tudo em volta. Aí para as mães de plantão, o filho está pulando do sofá, que está correndo embarreado, aquela coisa doida, mas o dedinho está doendo. A nossa concentração, ou seja, o corpo se volta para o dedo. Porque ele entende que se o dedo está doendo, se tem algo de errado com o dedo, precisa ser tratado, para que tudo continue sendo bem ajustado. E assim somos nós como o corpo de Cristo, meu irmão. Quando um anda em desobediência, entenda, você não está afetando somente a sua vida, mas você está afetando o navio. Que é interessante que o navio, isso aí é meio desconfigurado, mas o navio foi afetado pela tempestade. Foi Jonas que sofreu alguma consequência somente? Não, o navio. A consequência chegou às pessoas que estavam com Jonas. A consequência chega sobre a igreja. A consequência chega sobre a pessoa que está do seu lado. Quando nós andamos de maneira desajustada com Deus, o corpo sente, o corpo sofre, o corpo chega à sua tensão máxima, porque algo está descompassado. Então, meus irmãos, nós devemos botar às vezes a nossa consciência, sim, para funcionar e pensar que se Deus nos deu uma ordem e nós estamos andando em desobediência a ela, aqui existe um outro ponto muito interessante, que talvez o teu egoísmo vai falar o que para você? Não, mas o que está sendo afetado é somente eu estou sendo afetado por essa minha desobediência. Para de ser egoísta, meu irmão. Para de ser egoísta, minha irmã. Não é só você não, todo mundo à sua volta está sofrendo. Talvez o seu patrão está sofrendo, vendo aquilo que você não está produzindo no seu trabalho, porque você não está bem, porque você não está ajustado. Você acha que é só você que sofre? Talvez o seu esposo, a sua esposa esteja sofrendo com você. Talvez filhos, seus pais estejam sofrendo com você. Talvez os seus amigos, as pessoas à sua volta, a igreja, o corpo de Cristo sofre da mesma consequência. E o problema é que o navio estava prestes a se despedaçar, ou seja, a desobediência ela é destrutiva. De que vale anos e anos e anos uma pessoa construindo a sua casa sobre a areia, se ela não tem fundamento e na primeira tempestade ela já é despedaçada? De que adianta, meus irmãos, nós vimos aqui dia após dia e deixarmos Deus ministrar o nosso coração de despertamento, e vamos nos levantar, e vamos fazer a obra, e vamos falar para o fulano de tal, e vamos lá, e vamos trazer, e vamos fazer, mas se continuarmos em desobediência, tudo vai ser destruído. O navio, a igreja, o corpo, as pessoas à sua volta, tudo pode destruir, tudo pode cair, como um leve sopro, como um castelinho feito com cartas. Se você der uma sopradinha, tudo desmorona. E não ache que você não é importante no corpo de Cristo. Não ache que você não é, porque todo corpo bem ajustado, todos têm as suas funções e todos são importantes. E quando um não está bem, o corpo inteiro sente. E nós corremos o risco de destruir aquilo que Deus quer restaurar. Nós corremos o risco de destruir aquilo que Deus quer solidificar. E nós corremos o risco de destruir aquilo que Deus quer usar.
Pessoas que eram para Jonas talvez estar falando do seu evangelho, do evangelho de Cristo, evangelho, e vão pensar eu e você aqui. Era para talvez nós estarmos contando para pessoas, talvez era para nós já estarmos andando em obediência já faz tempos e tempos, e as coisas estarem andando de maneira melhor, em que apenas a sua atitude fosse refletir Cristo na sua vida. Mas assim como Jonas, você e eu, nós fugimos com medo, com raiva em nosso coração, e talvez hoje nós estamos em um ambiente dificultoso, nós estamos prestes a destruirmos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas por causa da desobediência. Por causa da desobediência, Jonas colocou em risco a vida de muitas pessoas. E por causa da desobediência, nós colocamos em risco a vida de muitas pessoas. E o mais importante de tudo, nós colocamos em risco a vida de pessoas que estão conosco e de outras pessoas que não estão conosco. Porque a minha pergunta é, se Jonas morresse e ele não tivesse a oportunidade de voltar para Nínive, mais de 120 mil pessoas naquela cidade, será que elas conheceriam o Deus de Israel? Talvez ficariam sem conhecer. Porque eu e você temos destruído, ao invés de ajudar Cristo, ao invés de ajudar Deus a edificar o reino dele aqui nesse lugar, eu e você, por falta de obediência, por falta de que o Espírito Santo entre em nosso coração, nos dê um espírito de submissão e possamos obedecer à vontade que é dele, que é boa, perfeita e agradável, nós temos colocado em risco o reino de Deus nessa cidade. Nós temos colocado em risco tudo aquilo que tem sido construído há anos. Corremos grande e um sério risco de destruirmos tudo. Mas como que nós fazemos então, Tanner? Porque eu tenho medo também. Eu sou como Jonas, eu sou medroso, eu tenho um orgulho muito forte dentro de mim. E quando eu vejo, eu estou desobedecendo, eu estou indo em direção ao contrário, eu não estou fazendo a vontade de Deus para a minha vida. Mas Deus é muito bom, amém? Não, acho que Deus não é tão bom assim não. Deus é muito bom, amém? E deu uma segunda chance para Jonas. Deu uma segunda chance para Jonas. Porque nós sabemos que a história continuou, e Jonas então foi jogado ao mar, e um peixe engoliu, um grande peixe engoliu Jonas. Mas engoliu para matar? Não. Deus enviou esse peixe, meus irmãos, porque imagine numa tempestade um homem, no meio de uma tempestade em alto mar, ele ia se afogar, ele ia morrer. O peixe foi levado para salvar a vida de Jonas, porque Deus queria tratar a vida de Jonas. Deus ainda sabia que Jonas precisaria cumprir o seu propósito. E deixa eu te falar, se você vê aqui essa manhã, não é a palavra do Tanner que vai te salvar, não é o louvor, não é um abraço lá fora, mas é Deus agindo em sua vida que vai mudar a nossa mentalidade, é Deus agindo em nosso coração que vai transformar a desobediência em obediência. Mas tem que acontecer uma coisinha nesse meio. Antes de mim e de você, antes de nós andarmos em obediência a Deus, é preciso que nós possamos entender uma coisa que é muito importante, que talvez eu e você não tenhamos entendido ainda, que é o reconhecimento de quem Deus é. No capítulo 2, quando Jonas ele é engolido pelo peixe, ele então começa a fazer uma oração, porque ele entendeu quem realmente Deus é. O seu espírito se conectou com o Espírito de Deus e ele pôde entender quem realmente Deus é. E a palavra diz assim no versículo 9: eu, porém, ofereci sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Qual que era o grande problema de Jonas? Jonas achou que a nação assíria não poderia receber livramento. Jonas achou que ele poderia selecionar quem deve receber o livramento de Deus e quem não deve. Assim como eu e você, nós queremos selecionar. Não, essas pessoas elas merecem. Não, essas pessoas não me merecem porque elas fazem mal. Ou essa pessoa que me merece, ela merece que eu fale de Deus para ela. Não, essa pessoa não merece, afinal ela está à margem da sociedade, ela é mal falada. Ou seja, Jonas tinha esse sentimento de selecionar quem merecia ou não, de achar que ele poderia decidir se uma nação poderia escutar o livramento de Deus sobre ela e ela se arrepender, ou se ela não poderia escutar. Mas quando então Jonas é colocado nesse teste, quando Jonas ele é colocado sobre essa pressão, assim como eu e você, nós então nos deparamos com a tempestade, e então nós olhamos e falamos assim: meu Deus, a que ponto chegou a minha desobediência, que está afetando a vida dos próximos ao meu lado, está afetando a vida da minha família, a vida dos meus filhos, a vida dos meus companheiros de serviço, a vida das pessoas que estão ao meu lado.
E então Deus envia um grande peixe para salvar o coração daquele homem, para salvar aquele homem, para salvar aquela vida. E ele então entende que o livramento só vem do Senhor. É o Senhor quem decide quem Ele livra ou não. É o Senhor quem decide se aquela pessoa merece ou não escutar a voz dEle. E quando nós andamos em desobediência, nós achamos que o nosso orgulho, que eu e que você, merecemos apontar o dedo para quem merece ou não. E nos esquecemos de quem Deus realmente é. Nós nos esquecemos que somente do Senhor vem o livramento. Deus, Ele tem misericórdia de mim e de você, meus irmãos. Glórias a Deus por isso. Porque Ele nos dá a oportunidade de reconhecermos que tudo provém dEle, tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Não sou eu, não é você, não somos nós quem devemos definir quem merece e quem não merece. Mas o mais interessante de tudo isso é que, no meio dessa tempestade, o que Jonas estava fazendo? Estava em um sono profundo. Ele estava em um sono profundo. Antes dele entender isso daqui, ele estava em um sono profundo. Ele estava em um sono profundo. Eu e você temos estado em um sono profundo, meus irmãos. E o sono profundo impede que eu e você vejamos que somente dele vem o livramento. O problema de Jonas talvez não foi só fugir. Talvez não foi só o medo. Talvez não foi só em direção contrária. Mas também um grande problema de Jonas foi estar dormindo em meio à tempestade, em meio ao caos. Ter deixado os homens passarem todos aqueles tempos no navio, com grande risco de vida, ele estava dormindo. E talvez eu e você estejamos dormindo para as pessoas à nossa volta. Talvez eu e você estejamos dormindo porque a desobediência é tanta, o nosso orgulho é tanto dentro de nós, que nós confiamos que aquilo que nós fazemos é o melhor para nós. Acho que a vontade que eu e você temos para nós mesmos, ela é a melhor para nós, então nós conseguimos descansar. Olha que mentalidade assustadora. Jonas conseguiu dormir em meio a uma tempestade, confiando de que aquilo que ele estava fazendo era melhor para ele. Tem tempestades que nós causamos, tem destruição que nós causamos, e o maior erro de todos é quando nós dormimos, em meio a todas essas causas que nós trouxemos. A nossa desobediência, ela é destruidora. A nossa desobediência pode destruir várias pessoas, pode destruir muitas coisas. E principalmente, a nossa desobediência nos leva a um estado de sono profundo. Não adianta a gente fazer malabares, não adianta a gente fazer coisas lindas e maravilhosas aqui neste lugar, se nós não andarmos em obediência. Porque aqui é fácil ser crente. Aqui é fácil olhar para o amiguinho do lado aí, para a nossa amiguinha do lado, e falar assim: nossa, Jesus te ama, tá? Eu também te amo, nós somos irmãos e irmãs em Cristo. É fácil. Olha para a pessoa do teu lado aí, é fácil, não é fácil falar para ela que Jesus ama ela? É fácil. Agora, escutar de Deus que você precisa ir lá fora, olhar para aquela pessoa que te afronta dia após dia, e você falar para ela a seguinte palavra, é somente isso: Jesus te ama, eu também te amo, cara. Isso é difícil, porque mexe no orgulho, porque mexe em quem nós somos, mexe naquele orgulho que está instaurado lá dentro, de que, não, a vida inteira, essa pessoa quis se dar por cima de mim, quis mostrar que é melhor, agora eu vou continuar nessa vida, eu vou falar para ela que eu amo ela, que Jesus ama ela, que Jesus deseja algo para a vida dela. Meu irmão, obediência, obedecer é melhor do que sacrificar. Jonas estava prestes a sacrificar a sua vida e a vida de vários, porque ele negligenciou a obediência por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade, por causa do seu medo, por causa do seu eu, por causa que ele olhava só para cá, para o seu próprio umbigo. E quantos de nós não conseguimos olhar a causa do próximo, nós não conseguimos talvez causar uma transformação através do Espírito Santo tão forte nessa cidade, porque eu e você temos andado em desobediência, porque é melhor eu olhar para mim, nossa, eu estou bem, isso é que importa. E nós esquecemos e negligenciamos aquelas pessoas que estão à nossa volta, clamando, necessitadas,
precisando de ajuda, talvez é a pessoa que você tanto foi inimiga durante a sua vida, talvez é aquela pessoa que te apontou tantas as falhas, talvez apontou tantos os seus erros e não te ajudou a construir nada, é aquela pessoa que só tenta puxar o seu tapete, é aquela pessoa que te trai no seu relacionamento, é aquela pessoa que te afronta, mas ela precisa da misericórdia de Deus. Assim como a Síria, uma inimiga declarada de Israel, necessitava conhecer esse Deus que salva, esse Deus misericordioso, esse Deus que perdoa todas as transgressões daquele povo. Existem pessoas na sua vida que talvez sejam suas inimigas, que precisam. E Cristo foi bem enfático. Orem pelos seus inimigos, ame os seus inimigos, abençoe a vida deles. É fácil obedecer quando é uma pessoa que a gente já gosta? É fácil. É fácil. Deus não vai chegar e falar assim para mim, fala para Isabela, Tanner, que você ama ela e que Deus ama ela, porque é fácil para mim falar isso. Agora é para falar para a pessoa, uma pessoa que me afronta dia após dia, e para falar para uma pessoa que só quer o meu mal, que só deseja o meu mal, que só me faz mal. É difícil, é complicado. Mas Cristo, Deus, nos pede, exige de nós uma vida de obediência. Uma vida de cumprimento dos seus mandamentos, de cumprimento da sua lei, de cumprimento daquilo que Ele ordenou para mim e para você. E o nosso orgulho, quem nós somos, tem deixado a obediência de lado, caminhado para um estado de desobediência destrutivo, que nos leva a destruir não só a nossa vida, mas a vida de todos à nossa volta. Então Jonas tem esse encontro verdadeiro com Deus, que eu desejo que todos nós possamos ter hoje apenas, não, amanhã também, terça também, quarta também, quinta, sabe até quando? Até quando a gente morrer, dia após dia, tendo um encontro verdadeiro, de que somente do Senhor vem o livramento, ou seja, somente Ele pode discernir aquilo que é e aquilo que não é, qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade para a nossa vida, somente Ele. Enquanto eu e você andarmos nessa vida de que eu posso fazer, eu posso tomar as decisões e fugir de Deus, nós vamos estar em desobediência destrutiva. Mas, se nós reconhecermos, assim como Jonas reconheceu quem Deus era, aí sim, nós podemos então caminhar para um estado de obediência. Princípio do arrependimento e despertamento. A obediência é um dos princípios que traz arrependimento para o nosso coração e principalmente, que traz um despertamento espiritual. Dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessárias 3 dias para percorrê-la inteira. E aqui, a gente tem que colocar algumas questões. Depois que Jonas foi levado de volta à praia pelo peixe, Deus veio novamente com a mesma palavra. Jonas, apronte-se e vai a Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela. O que ele vai e faz agora? Ele obedece. Por quê? Ele entendeu que tudo vem, tudo provém e tudo volta para Deus. Não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Quando então nós reconhecemos quem Deus é em nossa vida, nós andamos em obediência. E uma cidade tão grande que precisava 3 dias para percorrê-la inteira. Jonas precisou durante 3 dias para anunciar toda a cidade de Nínive. Jonas precisou de 3 dias para percorrê-la inteira, anunciando o arrependimento, anunciando que Deus trouxesse o julgamento sobre aquela cidade se eles não se arrependessem. Ou seja, Deus iria trazer um julgamento sobre aquela cidade e ia destruí-la se eles não se arrependessem. E Jonas durante 3 dias, imagina, deixa eu te falar uma coisa, irmãos, mais de 120 mil pessoas viviam em Nínive. Mais de 120 mil pessoas haviam em Nínive. Eu e você temos perdido de ver uma transformação nessa cidade por completa, por negligência nossa. Se eu e você não estamos vendo a cidade de Sertanópolis, ela já é do Senhor, a gente crê nisso, amém? Já foi declarado sobre a vida do pastor e ele já tem falado isso para nós aqui, que essa cidade inteira pertence a Ele, mas ela pertence a Ele se nós não negligenciarmos a nossa responsabilidade de andarmos em desobediência. Se nós negligenciarmos a vontade de Deus para a nossa vida, se nós negligenciarmos de anunciarmos o Evangelho de maneira obediente, ou seja, para o rico, para o pobre, para o bem de vida, para o mal de vida, para aquele que está muito bem na sociedade, para aquele que está à margem da sociedade, para aquele que te ama e para aquele que não te ama, se nós negligenciarmos qualquer um desses, se nós negligenciarmos algum dos extremos,
nós não vamos estar em obediência. E talvez uma cidade inteira não poderá conhecer que esse Deus que nós temos tanto conhecido. Então, meus irmãos, é necessário um despertamento, mas o despertamento através da obediência. Através da obediência. Filhos obedientes. Isso quer dizer que o quê? Que a gente agora tem que ser perfeito? Que nós não podemos errar? Não estou falando disso, meus irmãos. Nós vamos errar. Eu tenho certeza que daqui por muito tempo nós vamos errar. Nós vamos errar muitas vezes, nós vamos ter que pedir perdão várias vezes, nós vamos ter que ser engolido por uns peixinhos de vez em quando, para que a gente possa nos lembrar de que esse Deus que tanto nos ama está trazendo arrependimento, está despertando o nosso coração, mas o maior segredo para tudo isso é que nós devemos olhar para Cristo. O maior segredo para uma vida obediente é olhar para Cristo. Esse é o maior segredo. Jonas obedeceu naquela. Jonas foi e cumpriu a vontade de Deus. E quem é um cara que falou isso aí? O próprio Cristo. O próprio Cristo lá em João 6:38 disse: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Se tem uma pessoa que é exemplo para mim e para você de obediência e que nós podemos olhar para ela e continuarmos a trilhar o nosso caminho, é Cristo. É Cristo. Quer saber como obedecer? Como ser um cristão, um discípulo obediente ao nosso Deus? Olhe para Cristo. A vida de Jonas é muito importante para nós entendermos que se nós andarmos em desobediência, tudo pode ser destruído. Mas a vida de Cristo é muito mais importante, porque se nós olharmos para ela, entendermos o que Ele fez, nós vamos entender que uma vida de obediência nos leva à plenitude do Espírito. Uma vida de obediência nos leva a ser cheios de quem Deus é em nossa vida. Uma vida de obediência faz com que a vontade dEle se cumpra em nossa vida e não a nossa. Uma vida de obediência nos coloca no caminho, trilha um caminho dentro do nosso coração, que com certeza nenhuma das nossas decisões seriam capazes de trilhar. Quando nós olhamos para Cristo, quando eu e você entendemos o quão grande Ele é, o quão rei Ele é, o quão governador Ele é, o nosso espírito então se desperta, o nosso espírito então se reacende, o nosso espírito então se conecta com o Espírito de Deus. Então nós podemos entender que é melhor obedecer do que sacrificar, pois Jesus, Cristo, sendo Deus, se fez servo, se fez escravo aqui nessa terra, andou em obediência ao seu Pai. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para acharmos que assim como Jonas nós podemos decidir que nós não vamos para Nínive, mas nós vamos para Tarsis? Tem uma Nínive ali fora chamada Sertanópolis te esperando. E Deus talvez já tenha direcionado o seu coração para algumas pessoas que estejam em Nínive. E talvez você vai sair daqui com esse sentimento de que você quer ir para Tarsis, você não quer ir para Nínive. Você quer ir para Tarsis, você precisa falar com Tarsis, você precisa ir lá para aquela galera, ir para aquele canto, ir para aquele lugar, e ficar com aquelas pessoas, e estar lá naquele lugar que é mais aconchegante. Você não quer ir para Nínive, mas Deus tem te chamado. Essa cidade vai conhecer a Cristo verdadeiramente, essa cidade já é dele, mas a nossa responsabilidade é andarmos em obediência à sua palavra, em obediência a quem Ele é. A equipe de louvor já pode subir já, para nós ministrarmos um momento de adoração. Mas essa cidade só vai reconhecer quando nós falarmos as mesmas palavras de Cristo, pois nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que soprou sobre mim um fôlego de vida, e não fazer a minha própria vontade. O modelo de Jonas é um modelo para não ser seguido de desobediência. Aquela primeira parte de Jonas, gente, pula fora. Meus irmãos, não toma aquela decisão em nome de Jesus. Deixe Deus revelar agora ao teu coração quem Ele é, que Ele é soberano, que Ele é rei, que Ele é pai, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, mas que principalmente peça a Deus nesse momento obediência. Peça a Deus que Ele te dê discernimento, que Ele te dê força, que Ele te dê sabedoria para andar no mesmo caminho de Cristo. Porque não adianta nada, nós viermos aqui, nós vemos aqui, nós oramos, nós adoramos,
nós nos conectamos na palavra, o Espírito Santo começa a falar no nosso coração, mas quando nós saímos daqui, a nossa atitude não é a mesma de Cristo. Como eu falei, aqui dentro é fácil levantar a mão, aqui dentro é fácil orar pela vida do irmão do lado, aqui dentro é fácil lembrar daquelas pessoas que nos causam mal e falar: Jesus te ama e eu também, Jesus te ama e eu também. Mas nós precisamos sair daqui e ir para Nínive, meus irmãos. Tem uma Nínive chamada Sertanópolis que clama e tem sede de Deus, meus irmãos. Parece que às vezes não. A gente às vezes vê e escuta falar algumas coisas, e a gente fala assim: é impossível que essa cidade esteja sedenta de Deus. Mas ela precisa conhecer que há um Deus aqui nessa cidade. O mesmo Deus que era ontem, é hoje, é o mesmo Deus que será amanhã. É uma cidade que precisa de transformação social, é uma cidade que precisa de uma transformação no âmbito político, é uma cidade que precisa de uma transformação no seu âmbito educacional, no seu âmbito social. Há uma cidade que precisa de uma transformação completa em todas as suas áreas. Mas se eu e você sairmos daqui sem entendermos que existe um Cristo que preferiu fazer a vontade do seu Pai e não a dele, deixou o seu orgulho de lado, deixou aquilo que ele achou que era importante de lado, deixou tudo aquilo que para os nossos olhos era importante de lado, para viver em obediência a Deus. Sabe o que isso causou a Cristo? Uma vida obediente. Sabe o que fez Cristo? Sabe o que fez acontecer com Jesus, meus irmãos? Vocês sabem. Fez ele morrer numa cruz. Fez ele morrer. Uma vida obediente só acontece quando nós morremos para nós mesmos. O próprio Cristo falou: se você deseja ser meu discípulo, tome a minha cruz e siga-me, morra para você. Morra para suas vontades, morra para o seu orgulho, morra para o seu ego, morra para quem você é, morra a respeito daquilo que você tanto acha que você é ou que você é capaz de fazer, e viva aquilo que eu tenho para você. Isso é uma vida de obediência, meus irmãos. É morrer para quem nós somos, é morrer para as nossas vontades, é morrer para o Tanner, é o Tanner esquecer, e quando ele olhar no espelho, ele não vê mais ele, mas ele vê Cristo de forma perfeita. Não um Cristo fazendo a obra, um Cristo tratando, um Cristo ajudando, um Cristo melhorando. Meus irmãos, quando você sair daqui, se olhar no espelho, que você possa ver Jonas, não, que você possa ver você mesmo, não, mas que você possa ver Cristo na sua vida, te restaurando, matando o seu ego, matando o seu orgulho, matando o seu medo, matando a sua raiva, e trazendo em você a memória de que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor andar em obediência do que sacrificar valores, do que sacrificar éticas, do que sacrificar vidas à sua volta. Entenda a responsabilidade que nós temos em nossas mãos, meus irmãos. Se nós não morrermos para nós mesmos e continuarmos em desobediência, em rebeldia contra o nosso Deus, pessoas vão estar sendo mortas ao nosso lado. E é muito interessante que me vem a parábola do semeador agora na minha mente. Muitas pessoas estão recebendo a palavra, estão sendo semeadas, mas pela nossa negligência, nós não temos preparado o terreno, nós não temos retirado os espinhos, nós não temos ajudado elas a retirarem os seus pedregulhos, nós não temos ido lá e defendendo ela do inimigo que vem tragar a palavra do coração dela, vem endurecer o coração dela para que ela não possa refletir Cristo na sua vida. Nós estamos por desobediência negligenciando e fazendo uma seleção de quem merece e de quem não merece, de quem deve, de quem não deve, quem é o melhor e quem é o pior. Nós temos negligenciado que é Deus quem faz a obra. Nós estamos aqui apenas para servir. Nós estamos aqui para pôr a mão no arado, não olhar para trás, arar a terra, arrancar os espinhos, arrancar o solo rochoso e deixar a terra boa e fértil para que Cristo possa fazer a transformação. Quem dá o crescimento é Cristo, mas quem vai lá preparar a terra para que essa palavra seja semeada é você. Mas enquanto nós, como igreja, eu falo nós, eu estou me incluindo nisso, enquanto nós formos orgulhosos e andarmos em desobediência, a terra vai continuar cheia de espinhos, cheio de solo rochoso, com o coração endurecido, a ponto das preocupações da vida interromperem o crescimento, a ponto da falta de profundidade interromper o crescimento, e a ponto de um coração endurecido, a palavra ser tragada pelo inimigo. Eu e você temos uma responsabilidade
de carregar o despertamento de Deus aqui dentro. Ela começa em nós, meus irmãos. Começa em Deus fazendo um transplante do nosso coração, tirando o nosso coração, causando morte em nós, causando morte nas nossas vontades, morte no nosso orgulho, morte em quem a gente acha que a gente é, morte em quem a gente acha que um dia a gente pode ser, e trazendo vida plena e abundante que só provém dele, porque a vontade dele que é boa, a vontade dele que é perfeita, a vontade dele que é agradável. Então o despertamento tem que vir através da obediência. Se nós não reconhecemos a grandeza do nosso Deus, que Ele é Rei, que Ele é o Rei, meus irmãos, e quando nós declaramos que Ele é Rei, quem toma a decisão são os servos? Não. Quando nós declaramos que Ele é Rei, nós falamos assim para Ele: Deus, aqui está minha vida, governa, eu só quero te obedecer. Se é para matar meu orgulho, mate. Se é não, né? Mate. Mata com pressão, mata bem matado esse meu orgulho. Mata o meu ego, mata a minha vontade, mata quem eu sou. Acaba, dissemina tudo aquilo que eu sou e faça a tua obra em mim. E nós vamos adorar o nosso Deus agora, com esse espírito de que Ele é Rei, que Ele é grande. Nós podemos ter desobedecido, irmão, por muitos anos, e nós vamos ainda desobedecer algumas vezes. O pecado está enraizado em nós, o nosso coração é enganoso, mas com sinceridade agora no seu coração, eu peço para você, que nós possamos essa manhã, em sinceridade com o nosso coração, clamarmos que o Espírito Santo dele possa falar ao nosso coração, demonstrar a grandeza que Ele tem para nós, a grandeza que Ele é, o quão grande, o quão rei, o quão majestoso Ele é, porque só assim eu e você vamos poder andar em obediência, quando nós entendemos que Ele é mais, nós somos apenas um pequenino, que a vontade dele é maior, que a vontade dele é grande, e nós somos apenas um pequenino. Que você possa entrar nesse espírito agora de adoração, reconhecendo essa grandeza de Deus. Se você quiser colocar de pé, ficar sentado, se ajoelhar, eu peço que você tenha liberdade, somente isso. Essa vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança tu restaura todo coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança tu restaura todo coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Cremos, Senhor, que haverá um despertar nessa cidade, ó Pai, e toda Sertanópolis clamará, ó Pai, irá te honrar, ó Pai, te engrandecer, ó Deus, pois tu tens algo especial para nós aqui neste lugar, ó Pai. Não estamos aqui à toa, Deus. Tu tens o melhor para essa cidade, ó Pai. Irá começar a partir de nós, ó Pai, a partir da nossa obediência, ó Pai, a partir da nossa mudança de vida. O Senhor irá transformar essa cidade, ó Deus. Pessoa por pessoa será alcançada, ó Pai, ninguém ficará de fora, Deus. Haverá um mover do Senhor que já começou aqui, Deus. Por isso que declaramos agora, ó Pai, que toda a terra irá clamar, ó Pai, toda a terra irá te engrandecer, Senhor Jesus.
nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Pai, pelo fato do Senhor ser grande, Pai, nós nos tornamos pequenos, Pai. Eu venho te pedir, Pai, que essa manhã desperte o nosso coração para uma obediência sincera, para uma obediência, Pai, completa do nosso coração, do nosso ser a Ti, Pai. Pai, se nós não andarmos em obediência, nós estaremos, ó Pai, tendenciosos, Pai, a tomarmos as nossas próprias decisões, segundo o nosso coração, segundo a nossa própria vontade, que é enganosa, que parece ser boa, mas no fim das contas não nos traz bem nenhum, não nos traz coisas boas nenhuma, Pai, mas só nos leva no meio das tempestades, só nos leva a correr risco, Pai, de destruirmos a nossa vida e a vida de pessoas à nossa volta, Pai. Por isso, Pai, restaura o nosso coração em obediência, que a nossa atitude seja a mesma de Cristo. Pai, que a nossa atitude seja a mesma do Seu Filho, que nós possamos carregá-lo dentro de nós, em nossas atitudes, em obediência, e entender que não é a nossa vontade, mas é a Tua vontade, Pai, para nós, Pai. É a Tua vontade para essa cidade, e a Tua vontade nós entendemos que ela é boa, perfeita e agradável, porque essa cidade ela pertence ao Senhor, Pai. Ela já é do Senhor, ela não se tornará, mas ela já é, Pai. E nós queremos tomar posse disso essa manhã, Pai. Queremos tomar posse dessa promessa que ela é do Senhor, Pai. O Senhor será exaltado, será adorado, será louvado nessa cidade, porque o Senhor já está sendo louvado por meio de nós, Pai. Que possamos agora andar em obediência e levarmos aos quatro cantos dessa cidade, na área educacional, na área social, Pai, na área política, dentro das famílias, Pai, nos nossos círculos de amizade, no comércio, nas empresas, que possamos levar, ó Pai, uma vida coerente com aquilo que o Senhor pede de nós, que é uma morte para nós mesmos, Pai. Mata o nosso ego, mata o nosso orgulho, mata aquilo que nos tira de um caminho de obediência, para que possamos ver, Pai, o Senhor sendo refletido em nós, Pai. A Sua palavra só pode ser viva em nós quando há um coração arrependido dos maus hábitos e disposto a obedecer ao Senhor, Pai. Por isso que a Sua palavra seja viva e eficaz dentro de nós, Pai, para que essa cidade possa ver que há Deus aqui neste lugar, que há um Deus que ama, um Deus que restaura, um Deus que cuida, um Deus justo, um Deus misericordioso, que faz novas todas as coisas, Pai. Desperta o coração da Tua igreja para uma vida de obediência, para uma vida de transparência, para uma vida, Pai, de imitação àquilo que o Senhor é, Pai. Que possamos ser imitadores de Cristo aqui nessa cidade, em obediência, em retidão, em transparência, pois isso só provém de Ti, Pai. Isso só vem de Ti, Pai. Que possamos conectar o nosso espírito com o Senhor, Pai, dia após dia, para sempre nos lembrarmos que o Senhor, Pai, exige de nós uma obediência que nós não somos capazes de escolher, mas o Senhor é capaz de moldar em nosso coração. Por isso produz em nós um coração quebrantado e ensinável, para que a Sua vontade seja moldada dentro dele, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.
Meus irmãos, que Deus possa te carregar agora para sua casa, te levar essa semana por lugares que talvez nós não queremos, mas Ele vai te levar. Seja obediente e siga a voz dEle, que Ele tem o melhor para sua vida, amém? Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti.